Fala, bonecos e bonecas, tudo bem? Professor Thales aqui. Vamos para mais uma aula de filosofia, capítulo 4. Reconhecer os limites e as possibilidades. Antes de mais nada, eu te pergunto: você sabe o que é liberdade? Sabe o que é ser livre? Você se considera uma menina, um menino livre? Vamos comigo chegar nessas respostas aí. Antes de mais nada, porém, alguns avisos. Pessoal, na aula passada eu passei o capítulo 3, tá bom? Então não sei se eu avisei, se eu não avisei, estou avisando. É para fazer os exercícios, tá bom? Seriedade, é aula, é a Vera, não é teste, não tem experimente, tá bom? Tem que fazer os exercícios do capítulo 3. Então, eu estou passando agora, nessa aula eu vou falar do capítulo 4. Então, depois que você assistir essa aula, faça os exercícios do capítulo 4. Tá tudo anotadinho nesse meu livro aqui, tá? Depois eu vou cobrar vocês, tá anotado aqui no meu livro vermelho. Então, pessoal, fazendo os exercícios do capítulo 4. E outra coisa, entra na SAS TV, escolhe lá, 7º ano, filosofia, aula 4. Reconhecer os limites e as possibilidades. E se tiver um tempinho, também assiste a aula 3, que é bom. Acho que eu não avisei isso no último vídeo, tá bom? Mas vocês têm que entrar na plataforma, galera. Tá perdendo tempo, tem que entrar. Não dá pra deixar de entrar na plataforma. Certo? Todo mundo entrando aí, certo? Agora vamos para nossa aula. O capítulo que vai discutir sobre a questão da liberdade, uma questão preciosíssima, como sempre muito importante nos temas, nos debates que envolvem, né, a humanidade, as pessoas como um todo, tá? Ele vai começar falando um conto sobre a liberdade, que é a história de um passarinho, isso na página 16, tá bom? Não é porque eu tô falando aqui da história que você não tem que ler, tá? Você tem que ler e acompanhar aí. Depois você assiste a minha aula, mas primeiro lê o conto, tá? Então, o que acontece? Esse passarinho, ele nasceu, ele cresceu e ele viveu a vida inteira numa gaiola. Então imagina alguém que nasceu, cresceu, viveu preso a vida toda. Na cabeça desse passarinho, na maneira como ele concebe a vida dele e o mundo, a gaiola não é uma prisão. A gaiola, para ele, é o mundo. A gaiola ele satisfaz. Eu posso até dizer que a gaiola é sinônimo de liberdade, porque ele teve ali a vida toda. Então a gaiola satisfaz a vivência dele. Ou seja, ele não quer nada além do que está na gaiola. A gaiola representa conforto e segurança, porque ele está acostumado ali. Ele vê, de repente, os seus avós, os seus papais, se é que, sei lá, passarinho tem avô, sei que tem papai, mas não sei se vive tanto tempo para ver o avô. Mas vamos supor, ele viveu, ele está acostumado com aquela gaiola ali. Então a gaiola é sinônimo de conforto e segurança para aquele passarinho, tá bom? Ele não percebe que a gaiola é uma prisão. Até que chega o dia que aparece uma borboleta voando pela janela. Aquela borboleta vem do mundo livre, do mundo real. Aquela borboleta, ela representa a liberdade verdadeira. Não aquela liberdade na cabeça dele da gaiola, mas a liberdade verdadeira do mundo externo. E aí eles começam a conversar e a borboleta começa a falar para ele como que é o mundo fora da gaiola, como que é o mundo real, as coisas que ele não sabe. E ele começa a ficar maravilhado, admirado, o passarinho. Por quê? Porque ele desconhece o mundo. Ele desconhece que o mundo é muito mais do que está preso naquelas grades. Porque para ele, o mundo era aquelas grades. Mas quando a borboleta começa a falar de tanta coisa, como é que é o sol, como é que são as estrelas, como é que é a lua, de repente como é que é sentir a brisa nas asas, coisa que o passarinho nunca sentiu, ele começa a ficar maravilhado e ele começa, digamos assim, a se transformar a sua mentalidade. Ele começa a querer viver aquela experiência que a borboleta estava falando para ele. Ou seja, se a borboleta representa o desconhecido e a admiração, um dia ele vai querer viver aquilo. Então, na metade do conto, vai dizer que uma certa manhã a portinhola, né, da gaiola, eu acho que é esse o nome, estava aberta e o passarinho conseguiu fugir. E ao fugir, ele teve contato com toda aquela liberdade, com todo aquele mundo maravilhoso que a borboleta descreveu para ele, né? De repente ele começou a ver o verde, né, dos campos, viu pela primeira vez o azul do céu, conheceu o mar, a praia, enfim, ele pôde conhecer outros animais, outros passarinhos, coisas que para ele nem sequer ele imaginava que existiam. Então pensa só na admiração
aquele passarinho a ter uma experiência nova, que primeiro ele ouviu através da borboleta e agora ele está vivendo. Só que o conto vai dizer que ao mesmo tempo que ele ficou maravilhado, ele ficou assustado e espantado. Porque ele se enxergava tão pequeno diante daquilo tudo que ele vivia. A gaiola era um espaço apertado, era um espaço confortável para ele. Viveu a vida toda ali. E agora ele tem que se debruçar com esse mundão lá fora, de repente cheio de perigos. Quem sabe ele se deparou com passarinhos maiores, ficou mais coloridos e ficou assustado. Ou até com um gato. Ou quem sabe ele viu coisas também do mundo real que são desagradáveis. Nem sempre o mundo tem coisas maravilhosas, às vezes tem coisas desagradáveis. E isso assustou ele, fez com que ele voltasse para a gaiola para viver ali. Ou seja, voltasse para a sua antiga vida, né? De passarinho preso. Ou seja, a experiência com a borboleta e a experiência com o mundo real de fora transformou completamente a maneira como o passarinho via o mundo. Via as coisas do mundo, até a maneira como ele se enxergava, quem ele era no mundo, porque ele achava que o mundo era gaiola. Acho que já falei isso algumas centenas de vezes, mas não tem problema. Ele achava que o mundo era gaiola, e ele tem uma experiência, um impacto, quando ele descobre que o mundo é muito mais do que a gaiola. E aí ele prefere voltar e viver na gaiola. Só que, quando ele retorna, o texto vai dizer que ele retorna com uma aparência depressiva. Ele fica triste, porque aquela gaiola que antes satisfazia ele, não está satisfazendo mais. Porque ele teve contato com uma experiência nova, tá bom? E aí vamos ler esse trechinho aqui, só o finalzinho que eu vou ler com vocês, tá bom? O resto vocês leem sozinho em casa, com o papai, com a mamãe. É um ótimo conto para ler com a família toda, porque passa uma importante lição, tá? Ser livre significa ser responsável pela sua existência. E de imediato passou a atormentá-lo, o fato de muita responsabilidade com o mundo é muito grande, isso atormentou a cabeça do pobre passarinho. Por isso, dali a pouco, lá estava o pobre pássaro de volta à sua gaiola. Após tal experiência, aquela nunca mais seria só uma gaiola. Não, após a conhecer a liberdade. Agora, a gaiola tinha outra conotação. O pobre pássaro fez a terrível descoberta de que só se reconhece uma prisão quando já se esteve fora dela. Olha como é que isso é importante. A gente só reconhece uma prisão quando a gente está fora dela. Do contrário, a prisão pra gente, às vezes, é até confortável. Às vezes até nos satisfaz, tá bom? Por isso, nunca mais se sentiria em casa. Veja só, o final para o passarinho foi extremamente triste, né? Porque ele ficou atormentado. O mundo de fora, ele se via muito pequeno, muito incapaz para viver ele, para dar conta e para ser responsável. Porque ele era tudo muito novo e ele se via como um peixe fora d'água, vamos dizer assim. No caso, um passarinho fora da gaiola, tá? E aí quando ele decide voltar para a gaiola, mas quando ele volta para a gaiola, ele já tem contato com coisas legais do mundo externo. E a gaiola se passa a ser o quê? Um local chato, um local depressivo, um local onde não poderia viver as coisas de fora. Ou seja, ele vê que ele não está pronto para viver a liberdade, o mundo lá fora, porque não quer ser responsável pela sua própria até existência, ser responsável por fugir de seres predadores, e ele também não quer mais viver no mundo da gaiola. Pessoal, na visão do passarinho, ele talvez, se ele pudesse decidir novamente, né, ele nunca tivesse retornado à gaiola, ou talvez nunca sairia. Porque a primeira vez que ele saiu, o mundo, né, digamos assim, ele nasceu de novo. Porque ele descobriu um novo mundo, tá bom? Então, pessoal, pesquisem aí também o mito da caverna do filósofo Platão. Pesquisa na internet. Mito da caverna, Platão. Porque esse conto é muito parecido com o mito da caverna. E eu peço que você, além de ler o mito da caverna, você coloque o seu entendimento no caderno, tá? Sobre esse mito da caverna. O que você entendeu? Qual é a lição que passou para você, tá? Então, é um exercício. E também façam os exercícios da página 18, tá bom? Sem esquecer, pessoal, que a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro, tá? Então muita gente acha a liberdade é fazer tudo o que quer. O livro vai dizer aí na página 17, ser livre é ter respeito pelo próximo, saber que a sua liberdade se limita ao respeito da liberdade de outra pessoa. Ou seja, o nosso direito termina quando começa o outro, tá?
A gente não é livre para fazer o que quer. A gente é livre para fazer o que está dentro das nossas possibilidades, sempre não desrespeitando o próximo. Tá certo? Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.